Torcedor, vamos lá então. A entrevista do Renato ontem não convenceu absolutamente ninguém de que as coisas estão num caminho que deveriam estar. Não é verdade? Porque não está. O Grêmio errou no planejamento. Ah, mas falar agora, depois de tudo acontecido, é muito fácil. A gente tem que comentar a realidade. Como o Renato mesmo disse, ele é pago para pensar. Se ele acertou, parabéns. Parabéns ao Renato. Se ele errou, é óbvio que as críticas vão vir. Ele está num clube do tamanho do Grêmio, ele entende que as críticas acontecem assim como os elogios. Ele foi muito elogiado no sábado, foi campeão, parabéns, entrou para a história, o Grêmio foi hepta, mas o planejamento se mostrou insuficiente. A questão: o Grêmio colocou em risco uma boa parte da sua temporada no jogo de ontem, gurizada. Isso porque o Grêmio conta com a passagem para as oitavas da Copa Libertadores para o seu planejamento financeiro. E aí é que mora o perigo. Aí é que as coisas podem desandar, porque o Tricolor teria que rever todo o seu planejamento financeiro. E aí colocaríamos em condições perigosas até a chegada de contratações no meio do ano, agora no meio da temporada. As contas que nós precisamos fazer para chegar até as oitavas da Copa Libertadores, elas são simples. O Grêmio agora tem 4 jogos para disputar, 2 em casa, 2 fora. E chegaríamos então a um total de 12 pontos. Afinal de contas, 3 pontos vezes 4, 12. Então chegaríamos a 12 pontos. Se nós pegarmos o histórico da Libertadores do ano passado, para nós termos uma noção, a gente sabe que o Grêmio tem grandes condições de passar, mas o detalhe: precisaria vencer todos os jogos daqui para frente para ter segurança de passar com méritos próprios apenas e não precisar de outras combinações. Vamos dar uma olhadinha como é que foi a Libertadores do ano passado? No grupo A tinha a Racing, que passou com 3 pontos, e o Flamengo com 11 pontos. 11 pontos. Nós podemos chegar a 12 apenas. Então, um pontinho seria de diferença que nós não conseguiríamos chegar a 11. Nós chegaríamos, então, com um empate, chegaríamos a 10 pontos. 10 pontos. 3 vitórias, um empate, chegaríamos a 10. Já não conseguimos atingir 11 pontos. Ou 12 ou 10. No grupo B, tinha o Inter, que passou com 12, que é a pontuação que nós precisamos agora para ficar tranquilos. E o Nacional, que passou com 11. Não conseguimos chegar a 11, conseguimos chegar a 12. Palmeiras, no grupo C, passou com 15 e o Bolívar com 12. Então é a pontuação que nós chegaremos com todos os jogos ganhos. Fluminense, 10 pontos, River com 10. Independiente, 12 pontos, Argentino Júnior com 11. O Boca com 13, Deportivo Pereira com 8. Foi a menor média de todos os grupos, 8 pontos. Só que aí, claro, combinou com outros resultados. O Atlético Paranaense passou com 13 pontos, o Atlético Mineiro com 10, que é a pontuação que nós chegaríamos com 3 vitórias e um empate, contando com outras combinações. E Olímpia com 14 pontos e Atlético Nacional com 10 pontos, a mesma situação. Questão: vamos enfrentar Estudiantes fora de casa, vamos enfrentar o Huachipato fora de casa. E temos 2 partidas depois, recebendo o Estudiantes em casa e recebendo o The Strongest em casa. A situação ficou complicada. No nosso grupo hoje, nós somos o Lanterna em quarto, no caso, com nenhum ponto. E o grande detalhe, um saldo negativo de -4. Até por uma questão de desempate, nós acabaríamos perdendo. O Huachipato 4 pontos, Estudiantes 4 pontos, The Strongest 3 pontos, Grêmio nenhum ponto e com saldo negativo. Uma conta básica aqui, uma questão básica aqui para nós entendermos melhor, tá? Se empatar os 2 jogos fora de casa e vencer as 2 em casa, nós chegaríamos a 8 pontos. Mesma pontuação do Deportivo Pereira no grupo F, que teve o Boca, que classificou com 13 e o Deportivo com 8. Chegaríamos a 8 pontos, tá? Nesse caso, precisaria de uma grande combinação. Olha, a gente precisaria de um milagre. Precisaríamos da imortalidade que sempre nos acompanhou na história. Se perder por Estudiantes, vai ser obrigado a vencer 3 partidas e chegar a 9 pontos. E aí também precisar de combinações. Ou seja, para ter segurança é, no mínimo, vencer as 4 últimas. No mínimo. Porque também está em risco a situação financeira.
O Grêmio colocou o seu planejamento financeiro contando com as oitavas da Libertadores. Não passando, mas chegando às oitavas. Passando pela fase de grupos. E hoje nós temos esse risco. Para vocês terem uma noção, a Libertadores é a competição que mais paga menos, mesmo tu não chegando à final. Só por vitória. Eu estou falando só por vitória. Contra o The Strongest lá. E ontem em casa, o Tricolor já perdeu 3.200.000 reais. A Conmebol paga 330 mil dólares por jogo. 1 milhão e 600, perdão. Dá 3 milhões e 300, na verdade, para os cofres, com os detalhes ainda. Então, gente, complicou. A situação é muito mais complicada, é muito mais complexa do que está sendo apresentada. Muito mais complexa. É vencer ou vencer. Não tem mais outra alternativa. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Quero saber a tua opinião aqui embaixo. O que vai acontecer a partir de agora? Só Deus sabe.